Seja bem-vindo à Family Church Português, uma igreja que fala a sua língua aqui em Palm Beach Gardens. Obrigado por abrir a sua casa, abrir o seu coração para juntos como igreja poder adorar. Os prédios estão fechados, mas a igreja continua aberta. Seja bem-vindo nesse local. Hoje o Jonatas com a equipe de louvor vai cantar Ousado Amor de Deus. Que louvor maravilhoso, e vai se encaixar perfeitamente com a mensagem que Deus colocou no nosso coração. Olha, seja bem-vindo, abra a sua vida, abra o seu entendimento para ver o que Deus vai fazer no nosso coração, porque nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Hoje, 17 de maio de 2020, eu quero começar o culto dessa noite orando e pedindo a Deus para encontrar morada no nosso coração. Pai, nos colocamos na Tua presença nessa noite. Obrigado pelo que o Senhor vai fazer na nossa vida e no nosso coração no dia de hoje e durante essa semana. Pai, obrigado porque o Senhor tem nos livrado de todo o mal. Obrigado porque a nossa família nós colocamos nas Tuas mãos. Obrigado pela morte de Jesus na cruz do Calvário, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Faz o Teu mover, faz a Tua vontade no culto dessa noite, na vida de cada pessoa, de cada família que está assistindo hoje online, Family Church Português, na sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. O nosso Deus, Ele não desiste de você. Ele te ama. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom a mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, inimigo foi, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom a mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou.
luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. As luzes para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Só tu, Senhor, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. As luzes para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso prová-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amor de Deus, amor infinito. Aleluia. Te adoramos por tudo, Senhor. Te adoramos pelo teu amor. Te adoramos por quem tu és. E declaramos: Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo o Rei da Glória, vindo com o seu poder. A terra vai
adoramos, Senhor, te damos toda a glória. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. É totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Tu és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, Jesus. Estamos aqui para te adorar e te dar toda a glória. Aleluia. Sejam bem-vindos à Family Church Português, hora da nossa palavra, abrir a palavra de Deus e deixar essa palavra encontrar morada. Vamos pedir a Deus para que essa palavra encontre morada no nosso coração. Hoje é domingo, 17 de maio, estamos aqui mais uma vez na nossa Family Church, em casa. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 3. Uma passagem conhecida sobre a conversa e o encontro de Jesus e Nicodemos, aquele que foi encontrar com Jesus de noite. Livro de João, capítulo 3, e nós vamos dar continuação a essa mensagem hoje que nós estamos falando nessa série de mensagens sobre não desperdiçar uma crise. Durante a crise nós podemos e precisamos crescer, desenvolver e avançar. Nós temos duas opções durante essa crise que eu tenho dito durante essas semanas passadas, durante a mensagem. A crise ou ela nos derruba ou ela nos faz mais fortes. E a palavra que Deus tem colocado no nosso coração é para nos ajudar a ficar mais forte durante essa crise, durante esse tempo de coronavírus. Eu creio que no futuro nós vamos olhar para trás e ver que nós participamos de uma história incrível de Deus na nossa vida. Eu sei que quando nós olhamos o agora, a gente vê dificuldade, nós vemos pessoas e famílias passarem por dificuldade, por tribulação, nós vemos que as nossas crianças não podem ir para a escola, nós vemos que o nosso trabalho está diferente, nós não podemos estar na igreja para juntos adorarmos, mas eu quero te dizer que nós estamos fazendo parte de uma história e Deus ainda está no controle de todas as coisas. Pastor, mas eu não consigo ver. Eu também não, mas pelos olhos da fé nós conseguimos ver. Pelos olhos da fé, no meu coração, eu vou crer que Deus está fazendo algo grande na nossa vida, na nossa casa e na nossa nação. Abra então a sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, para nós aprendermos a crescer, desenvolver e avançar. Eu vou ler algumas passagens aqui, os irmãos me ajudem, eu vou ler um pouco mais devagar porque eu trouxe o óculos errado e eu não estou conseguindo enxergar 100%.
Mas vamos lá que às vezes quando isso acontece aqui na nossa igreja. João, capítulo 3, a partir do versículo 1, abra o seu coração e veja o que Deus vai falar com você nessa noite. Capítulo 3, versículo 1, Jesus instrui a Nicodemos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como podes um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus lhe respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito isso. Necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não acreditais no nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vou ler isso mais uma vez. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. João capítulo 3, do versículo 1 ao 21. Nessa passagem, nós encontramos Jesus passando de cidade em cidade, pregando o reino de Deus. E nós lemos aqui no princípio desse capítulo que um homem, um fariseu, chefe dos fariseus, estudioso, religioso, conhecido na cidade, ele procura encontrar-se com Jesus, mas ele não encontra com Jesus no meio da multidão. Ele não busca Jesus durante o dia, quando Jesus está com seus discípulos e com a multidão. Ele vai encontrar com Jesus de noite,
porque ele não quer que as pessoas o vejam procurando Jesus. Ele tem medo de se encontrar com Jesus perto das pessoas. E eu creio que a gente, quando nós estudamos sobre Nicodemos, nós entendemos que ele era um religioso, ele era famoso, ele era conhecido, ele tinha suas roupas eram diferentes pelo fato de ser judeu e ser fariseu e fazer parte da sinagoga. As roupas que ele vestia eram diferentes, o tratamento que ele tinha das pessoas era diferente, ele era adorado pelas pessoas, ele era reverenciado pelas pessoas. Quando as pessoas viam Nicodemos passar na rua, eu posso crer e posso imaginar alguma mãe com seu filho andando na rua, e quando via Nicodemos, ela podia dizer e falar com seu filho assim: olha, quando você crescer, eu quero que você seja como Nicodemos. Quando você crescer, eu quero que você tenha o conhecimento de Nicodemos. Quando você crescer, eu quero que você se vista como Nicodemos. Ou seja, Nicodemos, ele era uma pessoa conhecida na sua classe, ele era uma pessoa que tinha finanças, ele tinha dinheiro, ele tinha reconhecimento, mas faltava algo na vida de Nicodemos, e a Bíblia nos diz que ele foi se encontrar com Jesus de noite. Não somente encontrar com Jesus, não somente conversar com Jesus, mas ele foi se entregar para Jesus às escondidas. Veja comigo que a Bíblia não fala isso, mas veja que ele já conhecia Jesus, ele já sabia de Jesus. Se você olhar comigo no versículo 2, esse Nicodemos encontra com Jesus, chama Jesus de Rabi, que quer dizer mestre, Senhor. Ele chama Jesus de mestre e diz assim: nós sabemos que tu és vindo de Deus. Ou seja, ele está falando assim: eu já sei quem é você, eu já ouvi falar de você, eu já estudei sobre você, e você tem que ter vindo de Deus, porque fazer as coisas que tu fazes somente se vier de Deus. Ele está abrindo o coração, ele está buscando algo diferente em Jesus. E Jesus tem uma conversação. Você já notou que um dos versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada é João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maioria das pessoas conhece ou já ouviu esse versículo, mas você já notou que esse versículo acontece nessa conversação de Jesus com Nicodemos? As pessoas conhecem, mas às vezes não entendem ou não procuraram saber que isso se encontra no capítulo 3, quando Jesus está tendo uma conversação com Nicodemos sobre o reino de Deus. E é sobre isso que eu quero nos ensinar nessa noite. Eu preciso aprender sobre essa palavra nessa noite. Nós vamos estar falando sobre conversações sobre o Evangelho. Porque quando eu ligo a televisão, as notícias nos desanimam. Quando eu abro o meu telefone no Facebook, no Instagram, eu procuro ver alguma coisa, as notícias, as postagens, as notícias que têm chegado aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, são muito negativas, têm tentado nos derrubar e nos manter lá embaixo. Quando a gente ouve falar do número de pessoas infectadas, o número de pessoas que estão morrendo, as dificuldades que nós vamos passar, tem pessoas achando que nós vamos ficar meses e meses e meses nessa situação. E eu quero falar sobre transformar conversações do dia a dia em conversações sobre o Evangelho, porque o Evangelho é boa notícia e traz salvação para a alma. Olha o que acontece, esse Nicodemos, ele está cheio de problema, ele está com algo escondido dentro do coração, ele procura Jesus, ele sabe quem é Jesus, ele já ouviu falar de Jesus, ele já estudou sobre Jesus, ele sabe do que Jesus tem feito, mas ele começa uma conversação do dia a dia com Jesus, e Jesus transforma essa conversação em uma conversação sobre coisas do reino, uma conversação sobre o Evangelho. É o que eu preciso fazer nos dias de hoje, e eu quero convidar você, ouvinte, você, membro da Family Church, você, amigo da Family Church Português, que nós precisamos, nesse momento de crise, nesse momento de coronavírus, quando a gente encontrar com pessoas, eles estão desesperados, eles estão recebendo más notícias, a gente precisa aprender a transformar conversações do dia a
dia, em conversações sobre o Evangelho. Nicodemos vem falando: Jesus, eu sei que você veio de Deus, porque as coisas que você tem feito, e começa a falar com Jesus. E Jesus fala: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa de uma nova vida. O que Jesus está dizendo é: você precisa nascer de novo, você precisa recomeçar, você precisa de uma história nova na sua vida. Quantas pessoas aí estão assistindo esse culto hoje, no domingo à noite, você na sua casa, você na sua sala, você no seu quarto, assistindo com a sua família, com seus amigos? Quantos de vocês estão aqui ouvindo isso? Você já ouviu falar de Jesus? Você conhece a história de Jesus? Você já ouviu falar das transformações que Jesus faz? Mas Jesus está querendo dizer para você nessa noite: você precisa nascer de novo. Você quer ter uma nova história com Deus? Você gostaria de começar uma nova história com Deus? Vamos aprender juntos a transformar as nossas conversações do dia a dia em conversações sobre o Evangelho. E Nicodemos, ele fica todo desbarateado, ele não sabe o que está acontecendo, porque ele começa a dizer: Jesus, como que eu vou nascer de novo? Eu sou adulto, como que faz isso? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Ele começa com conversação com Jesus como se ele não soubesse, uma pessoa religiosa. E Jesus diz para ele: você sendo sábio, você sendo mestre, você sendo professor, não sabe o que eu estou dizendo? Você precisa nascer de novo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Jesus está falando dele mesmo. Ele começa a dizer assim: da mesma forma que a gente conhece, que está escrito no Velho Testamento, que Moisés levantou a serpente de prata, e todas aquelas serpentes, todas aquelas pessoas que eram picadas pela serpente, se eles olhassem para a vara que Moisés levantou, eles eram curados. E Jesus está dizendo assim: o Filho do homem também vai ser levantado, ou seja, falando da cruz, e todo aquele que olhar para a cruz será salvo. Como assim, pastor? Todo aquele que olhar para a cruz e abrir o coração e entender que esse Jesus, ele foi crucificado pelos nossos pecados, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, será salvo. E Jesus está falando com Nicodemos numa conversação, falando sobre o reino de Deus, uma conversação sobre o Evangelho, e ele vai falar com Nicodemos que Deus entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas tem a vida eterna, porque o Filho do homem não veio para condenar, ele veio para salvar. É interessante como que Jesus, ele tem uma conversação com Nicodemos, ele transforma a conversação do dia a dia em uma conversação sobre o reino de Deus, e é isso que nós precisamos. E ele vai falando sobre as coisas do Espírito, porque Jesus está dizendo para ele: se eu estou te falando de coisas terrenas e você não compreende, e se eu te disser das coisas celestiais? E ele dá uma conversação e tira um tempo falando com Nicodemos. E quando termina no versículo 21, termina a conversação de Jesus com Nicodemos, e o próximo versículo diz que Jesus saiu dali e foi embora com seus discípulos. Ou seja, a gente vê um Nicodemos, uma pessoa necessitada, que eu sei que ele tinha dinheiro, eu sei que ele era famoso, eu sei que ele era conhecido, eu sei que as roupas dele eram especiais, eu sei que as pessoas o reverenciavam, onde quer que Nicodemos entrava, as pessoas o respeitavam, mas existia alguma coisa, eu creio que existia um vazio no coração de Nicodemos, que de alguma forma um dia, ele está quem sabe em casa descansando, dormindo, alguma coisa ele estava fazendo, e Deus colocou aquele mover dentro de Nicodemos, dentro do coração de Nicodemos, e ele sai de casa, e ele sabe exatamente onde Jesus ia estar, e ele chega até Jesus porque ele precisa de uma vida nova, ele precisa de uma história nova, ele precisa de uma transformação, e ele vai ter com Jesus de noite, longe de todo mundo, e Jesus tem uma conversação com Nicodemos. Nós não podemos desperdiçar essa crise. Nesse momento nós podemos crescer, desenvolver
e avançar. Agora que nós aprendemos o que acontece, Jesus fala com Nicodemos, tem uma conversação com Nicodemos. Nessa conversação, Jesus fala sobre esse versículo de João, capítulo 3, versículo 16, que é um dos mais conhecidos, um dos mais citados no Evangelho, mas nós não vemos o que acontece com a vida de Nicodemos. Mas Jesus transforma uma conversação do dia a dia em uma conversação sobre o Evangelho. Eu tenho 3 perguntas para a gente aprender com essa palavra nessa noite. E a primeira pergunta é: o que é uma conversação sobre o Evangelho? A conversação sobre o Evangelho é exatamente o que Jesus fez aqui. Nicodemos veio com um problema, Nicodemos veio com um assunto, Nicodemos veio com uma dificuldade, Nicodemos veio com um coração vazio, Nicodemos veio com um coração receoso, Nicodemos veio com um coração que precisava de algo de Deus, e Jesus transforma aquela conversação do dia a dia em uma conversação sobre o reino de Deus e diz para ele: você precisa nascer de novo, você precisa nascer da água e do Espírito, você precisa de uma nova história. O que Jesus está dizendo: você precisa aceitar esse reino de Deus. Como que nós fazemos? O que é uma conversação sobre o Evangelho? A conversação sobre o Evangelho não é só falar Jesus te ama, Deus te ama. Uma conversação sobre o Evangelho, meu irmão Edgar, não é falar que a sua empresa vai se dar bem, que se você entregar o coração para Jesus, que você vai fazer dinheiro, que a sua vida vai ser um mar de rosas. Eu quero te dizer que uma conversação sobre o Evangelho precisa ter profundidade no Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho precisa ter, a gente precisa esclarecer algumas coisas quando a gente fala sobre o Evangelho para as pessoas. Eu sei que tem algumas pessoas que têm pregado um evangelho superficial, por isso que nós vemos tantas pessoas desanimando no meio da crise, porque ele ouviu um evangelho de vai dar tudo bem, um evangelho de que você não vai mais sofrer, um evangelho de que você não vai mais chorar, um evangelho de que você vai prosperar. Aí quando vem a dificuldade, quando vem esse coração vazio, como aconteceu com Nicodemos, quando vem a ansiedade, a pessoa cai. Quando vem esse momento de crise, a pessoa não criou raízes num evangelho transformador. Ela é superficial. O primeiro vento que passa derruba essa pessoa. Mas eu quero te convidar nessa noite, hoje, domingo, 17 de maio de 2020, para nós nos aprofundarmos, as nossas raízes em Cristo Jesus, no Evangelho verdadeiro, no Evangelho que diz que Jesus morreu, foi crucificado, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele levantou e hoje vive à direita de Deus, e em breve, um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja, que é eu e você, todos aqueles que aceitaram esse Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Uma conversação sobre o Evangelho quando nós temos a conversação sobre o Evangelho, nós precisamos esclarecer algumas coisas que são dúvidas na cabeça das pessoas. Deixa eu te dar aqui, com os minutos que eu tenho, só uns exemplos. A primeira coisa que a gente precisa esclarecer sobre o Evangelho, número 1, é o amor de Deus. Não vamos falar do inferno, o inferno existe, mas o que a gente precisa mostrar para as pessoas, porque as pessoas já têm uma visão de que nós somos pessoas que querem julgar, que querem apontar o dedo. Para você ter uma ideia, nessa semana eu conversei com uma pessoa que estava dizendo que estava com medo e com vergonha de me falar a crise que ela está passando, a dificuldade ou o vício que ela estava tendo, ou a luta que essa pessoa estava tendo, porque ficou com medo do pastor Adson não ter mais amizade. Falando comigo, pastor, eu fiquei com medo de te falar no princípio, porque eu achei que vocês iam me tratar diferente. Sabe por quê? Porque as pessoas têm essa visão de que a gente está aqui para julgar. Então a primeira coisa que precisa ser esclarecida é o amor de Deus. Veja como que o versículo começa em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo. Ele não falou do inferno primeiro, ele não falou que as pessoas estão condenadas, ele não falou do sofrimento. A Bíblia nos diz que porque
Deus amou, não fala da pessoa perecer, está falando que porque Deus amou, você pode ser livre dessas coisas. Porque Deus nos amou, eu posso ser livre dos vícios. Porque Deus nos amou, eu posso vencer a ansiedade. Porque Deus nos amou, eu posso vencer essa crise. Porque Deus nos amou, eu posso vencer todas as dificuldades da minha vida. Porque Deus nos amou, eu posso vencer a depressão. Porque Deus nos amou, eu posso vencer tudo aquilo que o inimigo colocar na frente da minha vida. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, Ele entregou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não sofra, mas tenha a vida eterna. A primeira coisa que a gente precisa esclarecer é o amor de Deus. A segunda coisa que a gente precisa esclarecer sobre o evangelho verdadeiro é a pessoa de Jesus. Eu quero te dizer uma coisa aqui: não existe essa coisa que muitas pessoas creem, que qualquer caminho leva a Deus, que qualquer coisa que a gente fizer nos leva a Deus. Eu quero te dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. Não tem como você dizer que todos os caminhos levam a Cristo. Eu quero você que mora aqui na Flórida, que está aqui perto de nós, por exemplo, se você pegar 95, se você for para o lado norte, a gente chega em Nova York. Se você for para o lado sul, você chega em Miami. Se você for para o lado oeste, você chega na praia. Se você for para o lado oeste, você chega em Fort Myers. Agora, não me diga que você pode pegar qualquer caminho e você chega em Nova York. Isso não vai acontecer. Nova York está para o lado de lá, para o lado norte. Se você for para o lado sul, nós vamos chegar em Miami. Se nós formos aqui para esse lado, nós vamos chegar em Fort Myers. Se eu quiser, chega. Eu vou falar mais uma vez. Edgar, está me escutando? Se eu quiser chegar em Nova York, eu preciso ir para o lado norte. E nessa noite eu estou aqui para te dizer: se alguém quer chegar a Deus, precisa se direcionar a Cristo, à cruz que está vazia, ao sepulcro que está vazio. Eu preciso entender que Jesus, Ele é o Filho de Deus, que veio como homem, viveu uma vida sem pecados, morreu pelos nossos pecados, está à direita de Deus. Olha o que Paulo ensina à igreja de Corinto. A igreja que estava na cidade de Corinto. Ele ensinando a igreja de Coríntios o que é o evangelho verdadeiro, porque naquela igreja estava muito cheio de coisas acontecendo, como se no nosso tempo não tivesse, né? Ele diz assim no capítulo 15 de Coríntios, versículo 3. Para mim, o versículo que explica como chegar no céu. O versículo que explica como ter uma vida transformada. Ele diz assim no versículo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Ensinando aqueles homens e mulheres, ele diz assim: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o Jesus que nós ensinamos. Quer chegar até Deus? Quer crer no evangelho verdadeiro? Não é quanto dinheiro você faz, não é quão grande o seu dízimo, não é quão grande o meu dízimo, não é quão bonita é as nossas roupas. Falar em roupa, o que você achou da camisa que a Mel escolheu para mim? Não importa as roupas, não importa as marcas, não importa o carro que eu dirijo. O evangelho verdadeiro é o evangelho da cruz, que fala de um Jesus, Filho de Deus. A terceira coisa que eu aprendo com essa palavra é que precisa acontecer uma conversão. Conversão é você parar onde você está e dar um 180 na sua vida. É simplesmente mudar. Conversão é não fazer mais o que você faz, não viver mais o que você vive, ter uma vida nova, uma história nova. É o que Jesus estava falando aqui com Nicodemos. Nicodemos estava cheio de conversação religiosa, e Jesus olha para Nicodemos e diz assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Pastor, mas eu ajudo muitas pessoas. Você precisa nascer
de novo. Pastor, mas eu vou na igreja. Você precisa nascer de novo. Pastor, mas eu cresci num lar evangélico. Você precisa nascer de novo. A conversão é igual eu faço. Há pouco tempo atrás a gente teve alguns batismos aqui na igreja e eu reuni, eram 8 pessoas que iam ser batizadas, e uma das coisas que nós fazemos aqui na Family Church Português é para a pessoa entender o que é o batismo. Precisa ter uma conversão, uma nova história na vida deles. E a gente sentou aqui as 8 pessoas e quando eu perguntei, quando foi que você sente que foi a sua conversão? Quando foi que você viu que você começava uma nova história? Das 8 pessoas, todos eles disseram que tinham tido uma conversão, todos eles disseram que tinham aceitado a Jesus para começar uma vida nova, mas nenhum deles sabia a data, quando foi ou exatamente como foi. Então sabe o que eu fiz? Eu segurei na mão deles e falei, vamos fazer o seguinte, nós precisamos saber para dar o nosso testemunho para outras pessoas, quando foi a nossa conversão. A gente precisa, já que o batismo simboliza a morte de Jesus, o sepultamento, e quando a gente se levanta da água é nova vida, é um marco, marcar, é recomeçar uma nova história. É bom a gente saber quando foi a nossa conversão. Então isso daí, preso, vamos fazer o seguinte, se você não lembra exatamente como que foi, a gente deu as mãos, nós fizemos uma oração, entregando o nosso coração para Cristo. Eu disse para eles, eu sei que vocês, cada um já teve uma experiência com Deus, mas agora vamos usar esse momento aqui da nossa oração, como se fosse o dia que você teve a sua conversão. Toda vez que alguém te perguntar, você fala, olha, eu entreguei meu coração para Jesus, mas eu lembro que no dia, na semana do batismo, eu estava numa mesa com o pastor Adson e a gente orou e entregou o nosso coração para Cristo. Quando foi a sua conversão? Quando foi? Como que foi a sua conversão? Se você não sabe responder exatamente como que foi, como que começou a sua nova história, no final dessa mensagem eu vou tirar um tempo para a gente orar junto. Eu quero te convidar a marcar um dia, que é hoje, a marcar um momento que a sua história está começando com Cristo. A quarta coisa que eu aprendo com essa palavra é que quando eu falar sobre o Evangelho, eu preciso esclarecer sobre a eternidade, porque esse versículo diz aqui, todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diz aqui no capítulo 3, versículo 17, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê em Jesus não é condenado. Olha para a pessoa que está do seu lado agora e dá um cutucão nele, igual o pastor gosta de fazer, e fala com ele assim, ó, pastor está falando com você, se você tem Jesus, você não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. O livro de Romanos capítulo 3, versículo 23 nos diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos nós erramos, todos falhamos, todos somos pecadores, mas esse Jesus, ele nos transforma. Quando eu falo sobre o Evangelho, um esclarecimento que eu preciso fazer é que existe uma eternidade. Existe um inferno e existe um céu. E Jesus está nos convidando a morar com Ele no céu. Veja comigo que quando Jesus estava na cruz, conversando com aqueles 2 assaltantes que estavam do lado dele, ele vira para um e diz para ele assim, hoje você estará comigo no paraíso. Ou seja, existe uma eternidade sem Deus e existe uma eternidade com Deus. Qual é que eu escolho? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, que entrega a sua vida, não pereça, mas tenha a vida eterna. A segunda pergunta que eu faço nessa noite, a primeira foi, o que é uma conversação sobre o Evangelho? Conversação sobre o Evangelho é falar do amor de Deus, explicar quem é Jesus, falar que precisamos ter uma conversão e falar que existe uma eternidade sem Deus e com Deus. Qual que eu escolho? E a segunda pergunta é como ter uma conversação sobre o Evangelho. Não precisa falar 1000 versículos, você não precisa ser um estudioso da Bíblia Sagrada. O que eu preciso, normalmente o que eu falo, é aquilo que Deus fez no meu coração. Quer ver uma coisa simples? É se alguém começar a falar, pastor, estou passando por uma luta, uma dificuldade, e eu posso dizer, olha, sabe, eu não passei pelo que você está passando, mas sabe que um dia eu passei por isso, isso e isso, e Jesus estendeu a sua mão para mim,
e me deu a vitória. E a minha vida está sendo transformada. Pergunta número 3. Quem precisa ter uma conversação sobre o Evangelho? É só o pastor? É só os missionários? É só os evangelistas? Não. Eu não consigo alcançar as pessoas que você conhece, eu não posso ir na sua vizinhança. Deus levantou você para falar sobre o Evangelho para as pessoas no seu meio. Todos nós somos convidados a falar sobre esse Evangelho. Sabe que nós terminamos essa palavra? Quando nós terminamos essa palavra, a gente vê que Jesus teve uma conversação com Nicodemos. No capítulo 3, versículo 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando termina a conversação com Jesus, Jesus vai para outra cidade com seus discípulos. Mas uma conversação sobre o Evangelho transforma a vida das pessoas. Eu só estou aqui hoje, nessa noite, pregando essa palavra, porque um dia alguém teve uma conversação comigo sobre o Evangelho. Várias pessoas que estão aí me assistindo nessa noite, só estão assistindo essa palavra e estão se regozijando nessa palavra, porque alguém teve com você uma conversação sobre o Evangelho. Será como foi essa conversação com Nicodemos? O que aconteceu com Nicodemos? Eu quero te convidar, eu não vou buscar abrir aqui, mas eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia depois no livro de João, do capítulo 3 ao versículo 20, nada acontece. A gente não ouve falar de Nicodemos, mas no capítulo 19 a Bíblia nos diz que Jesus foi crucificado e depois que ele morreu, José de Arimateia, na sexta-feira, ele vai buscar o corpo de Jesus para colocar naquele sepulcro que foi somente emprestado porque Jesus só ia usar o final de semana. E José de Arimateia, ele busca, como que ele ia tirar o corpo de Jesus, carregar o corpo de Jesus, cuidar do corpo de Jesus, colocar no sepulcro sozinho. José de Arimateia, ele busca alguém, ele convida alguém para ir com ele. E se você abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 19, 16 capítulos depois desse capítulo que nós estamos lendo, capítulo 19, versículo 39, a Bíblia nos diz que José de Arimateia e Nicodemos, entre parênteses, aquele que foi encontrar com Jesus de noite, ele foi com José de Arimateia para tirar o corpo de Jesus da cruz, abraçar aquele corpo, cuidar daquele corpo, levar aquele corpo até o sepulcro. Ou seja, ele chega cheio de medo, chega cheio de perguntas, chega com o coração vazio. Jesus tem uma conversação sobre o reino de Deus, uma conversação sobre o Evangelho transforma a vida das pessoas. No capítulo 19 a gente vê um Nicodemos que saiu do medo para a fé. Mesmo sendo judeu, mesmo sendo conhecido, ele vai com José de Arimateia a tirar o corpo de Jesus da cruz para colocar no sepulcro. Ele sai do medo para a fé. Ele sai de um coração vazio para um coração cheio de Deus. Uma conversação sobre o Evangelho pode transformar a vida das pessoas. Eu quero te convidar nessa semana, quando as pessoas estiverem falando sobre coisas negativas, quando as notícias estiverem dizendo que não, eu quero te convidar a transformar uma conversação do dia a dia em uma conversação sobre o Evangelho e deixar Deus transformar a vida de alguém. Essa palavra que eu tenho para nós nessa noite. Conversação sobre o Evangelho. E a gente pode ajudar a pessoa a crescer na fé, desenvolver no caminhar com Deus e avançar para uma vida nova com Cristo. Se você não sabe quando foi a sua transformação, ou se você não teve ainda, eu quero te convidar. Onde você estiver, feche os seus olhos que eu quero orar por você. Se você quiser entregar sua vida para Jesus agora e começar uma nova história com Ele. Pai, obrigado por essa palavra, nos colocamos na Tua presença nessa noite. Obrigado por essa conversação sobre o Evangelho.
Quando nesse tempo, todas as vezes que nós ligamos a televisão, com a maioria das pessoas que nós encontramos, eles têm algo negativo para falar. E nessa noite, nós podemos ouvir uma conversação sobre o Evangelho. Que se eu posso ir de encontro a essa sala, a esse sofá onde a pessoa está sentada, na frente desse computador, na frente dessa televisão onde a pessoa está, e ele possa entregar o coração para ti. Pai, perdoa os nossos pecados, escreve o nosso nome no livro da vida, e onde você estiver, começa uma nova história com Cristo hoje. Em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diz, amém. Foi muito bom ser igreja aqui, agora vamos ser igreja lá fora. Terminamos mais uma palavra nessa noite, que palavra poderosa. O Evangelho que transforma. Amados, foi muito bom estar com vocês, foi maravilhoso como Deus faz as coisas. O Jonatas com a equipe de louvor cantando Ousado Amor de Deus, mostrando como que Deus deixa as 99 e vai atrás de uma, e Ele deixou um dia as 99 para ir atrás de mim e me encontrar. Palavra maravilhosa, espero que essa palavra possa falar ao seu coração, e durante essa semana você encontre alguém que está desesperado para ouvir uma boa notícia, e a boa notícia é esse Evangelho que transforma. Quero te dizer que durante a semana nós vamos ter a visita do pastor, durante a semana nós vamos ter um minuto com o pastor durante a noite. E não se esqueça, se você faz parte da família Family Church e tem o costume de ofertar, dar o seu dízimo, aqui durante esse vídeo nós vamos ter o link para você ofertar, dar o seu dízimo, também o endereço da igreja. Várias pessoas têm mandado as suas ofertas direto para a nossa igreja lá no Downtown, e assim nós podemos continuar fazendo essa obra maravilhosa que Deus colocou no nosso coração. Te amo em Cristo Jesus. Tenha uma semana de vitória, de conquista e de recompensas. Em nome de Jesus. Foi bom demais ser igreja aqui. Agora vamos ser igreja lá fora?